Boa tarde, gente. Hoje é terça-feira, dia 10/11. Nós vamos fazer atividade de matemática, tá bom? Hoje nós vamos realizar duas páginas da apostila, a página 58 e a 59, que nós vamos iniciar o conteúdo de subtração, né? E que na realidade não é que a sua criança já vai começar a fazer uma conta de subtração. A gente vai trabalhar o conceito de subtrair. Eu tenho tanto, eu tiro outro, eu tiro uma quantidade, eu fico com tanto. Para a criança começar a ter contato com esse tipo de atividade, para depois a gente introduzir as contas armadas, né? Pra gente introduzir a noção de subtração mais aprofundada. Agora é só... Gente, espera só um pouco. Filha, deixa a mamãe trabalhar. Para de arrastar essa cadeira. E aí, nós vamos fazer na página 58. Tem uma situaçãozinha problema, que a criança vai ser convidada a pensar, né, na subtração, e se aquele dinheiro que a Júlia possui é suficiente para ela pagar o suco, se vai sobrar, se vai faltar. Então a gente sempre trabalha esses conceitos com a criança para ela começar a entender o que é sobra, o que falta. Às vezes eles confundem muito. Quando às vezes eu fazia o ajudante do dia entregar as atividades, entregar as folhas. Hoje você vai entregar a folha. Aí quando a criança voltava com uma quantidade de folha, tinha dado uma para cada um e tinha sobrado uma quantidade, ela falou assim: faltou isso. Então não era faltar, era sobrar, né? E aí eles não têm muito essa noção do que é sobrar, do que é faltar, né? E nós vamos trabalhar essas noções a partir dessa atividade de hoje, tá bom? Então, na página 58, Júlia saiu do teatro com muito calor. Para se refrescar, resolveu tomar um suco. Aí tem uma barraquinha de suco que tá escrito assim, ó: suco natural, R$3. Eu tenho R$5. Será que dá para comprar um suco? Então ela vai pensar: eu tenho 5, o suco custa 3, quanto que vai sobrar desse dinheiro? Será que o dinheiro é suficiente? Será que vai faltar? Será que vai sobrar? Então isso a gente vai questionando a criança. Dá sim, e ainda sobram R$2. Aí logo abaixo tá falando assim: veja como Júlia pensou. Aí ela tem quanto Júlia tinha? Aí tem o desenho aqui de 5 moedas de R$1, que formam juntas R$5. Ela pagou R$3 no suco. Quanto sobrou? Então, dos 5 que ela tinha, ela pagou 3, ela ficou com 2 de sobra. Então, tirando R$3 de 5, sobram R$2. 5 menos 3 é igual a 2. Então, a gente vai levar a criança a pensar, né, desta maneira. Então, o que eu sugiro para vocês? Tiver moeda em casa, né, nessa situação, se tiver R$5 em moeda, né, faça isso com a criança, ela pegando na moeda, né, ela pegando essa quantidade. Vamos lá, pega R$5 em moedas, 5 moedas. Se vocês não tiverem e tiverem a oportunidade de comprar, né, aquele dinheirinho de brinquedo, ou tiver algum brinquedo aí que tenha essas notinhas, essas moedinhas, né, às vezes a criança até tem em casa esse tipo de brinquedo. Na apostila mesmo tinha outro dia para recortar, não sei se sobrou das atividades de vocês, mas essas coisas, gente, a gente não joga fora, a gente deixa guardado para uma possível atividade que possa ser desenvolvida depois, tá? Então, aí pega com a criança lá 5 moedas, aí paga 3, vou pagar 3 para você, quanto que vai me sobrar? Então, vai levando a criança a refletir através do concreto, que é muito mais fácil para ela absorver o conteúdo quando ela tá trabalhando com o concreto do que somente olhando no papel, tá bom? Depois, nós vamos para a página 59, que vai ter várias situaçõezinhas para ela responder. Observe a sequência das 3 cenas de cada linha. O que acontece em cada uma delas? Complete com os números correspondentes. Então,
tem aqui 1, 2, 3, 4 linhas, né? Em cada linha vai ter 4 quadros, né? Em cada quadro vai ter uma determinada quantidade de objetos e aí depois vão tirar algumas quantidades e vai sobrar tanto. Então aqui, ó, tem uma quantidade de balões, ó, balões. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a criança vai colocar o número 5 no quadradinho. Estouraram 2. Aí a criança vai colocar o número 2. E ela vai observar aqui, ó, porque tinha 5, estouraram 2, ó, vai estar aqui desenhadinho certinho, 2 balões estourados. E aí, quantos sobrou? E aí, ela vai contar quantos ficaram depois que estouraram os 2, que vão ficar 3, tá? É super ilustrado, tá? Bem ilustradinho. Vai dar pra criança compreender certinho, ó, a quantidade que tinha. Aí, estourou 2 e ficou com 3. Depois a quantidade de flores que tem, murcharam 2, ficaram quantas? Aí tinha a quantidade de brigadeiro, comeram 3, ficaram quantos? E assim por diante, tá bom? E aí, o que eu sugiro que vocês façam com essa criança? Pegue uma determinada quantidade de objetos para brincar com ela mesmo e trabalhar essas questões. Olha, eu tenho 10, se eu tirar 2, quanto fica? Faça ela contar. Ah, então 10 menos 2 é 8. Ah, agora eu tenho 15, eu tiro 7, com quanto eu fico? Então, você vai aumentando essa quantidade para que a criança vai raciocinando e entendendo a lógica da subtração, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se vocês precisarem, é só me chamar no privado, tá? E tenham todos uma boa tarde.